Muito bom. Ai, que delícia estar aqui com você, Chia. Como é que tá seu dia? A gente já vai começar, deixa mais algumas pessoas entrarem aí, vamos ver. Então, meu dia hoje foi bom porque eu tô dando aula online, né? Então, hoje eu terminei um ciclo com uma cliente que vira amiga, que é a Bel. E a Bel é uma advogada, também faz uma pós em ciências sociais, então ela estava querendo treinar a câmera para abrir um canal para falar sobre política, bem desde o iniciozinho, para quem não conhece a política. Então a gente terminou um módulo e vai começar um outro módulo mais espaçado, assim, porque a gente já fez o mapa mental, enfim, a gente já trabalhou uma série de ferramentas. Nanda Lorenzo. Oi, Cíntia, Fernanda aqui de Michigan. Opa! Olha que delícia. Nanda Doutora Lourenço. Elizabeth Eu entrou. acho que é minha prima. É minha prima. Isso mesmo. Que legal. Então, aí a Muito. gente terminou a aula hoje, fechando um ciclo assim de treinamento. E é É a muita irmã do Rafa, felicidade. só para abrir uma parênteses aqui, a irmã do Minha Rafa. prima. Que bom. Obrigada. É bom que esse Doutora, momento online eu estou podendo dar aula e ter aulas, né, com pessoas. Eu tenho um amigo também, cliente, que tá treinando câmera, que é de Manaus, muita gente de São é uma Paulo, gente. delícia. Poxa, se abre um É, universo, né? Então eu posso chegar abre. lá em Michigan, não é? Outro dia eu estava numa live, eu estava com pessoas em Londres, de Portugal, do Pará, Olha. Rio de Janeiro, Oi, e Ju. pessoas assim muito queridas, muito queridas. Então é uma delícia, eu adoro. Muito bem, gente. Vamos começar então, porque a gente tem 1 hora e Chia e eu, se deixar, a gente emenda no papo. Deixa eu falar primeiro um pouquinho como é que eu conheci. Conheci Chia faz pouco tempo, acho que umas 2 semanas, né, Chia? Acho que Foi sim, no apresentada por uma máximo. amiga em comum. Acho que um pouco mais, faz um pouco mais, né? E a gente meio que eu pelo menos me identifiquei muito com ela logo de cara. E eu falei assim, não, a gente precisa. Não, faz mais tempo, Acho faz que um deve ter mês um e meio, mais mês. ou menos. É. E eu falei, nossa, eu preciso fazer uma live com você, porque eu acho que as coisas que você faz pode ajudar muitas pessoas, e eu acho que tem muita congruência com os aspectos que às vezes eu tenho que trabalhar, né? E eu não tenho as técnicas que ela tem, eu tenho as técnicas mais psicológicas. Então, Chia, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, o que você faz, depois eu falo um pouquinho de mim, e assim a gente Uhum. vai interagindo. Me fala um pouquinho de você. Bom, eu sou a minha natureza é uma natureza artística. Então, eu sou uma mulher artista. Eu sou atriz, trabalho com teatro, trabalho com audiovisual. E depois de um tempo, eu comecei a dirigir espetáculos. Então, eu já tenho aí um currículo até maior como diretora de espetáculos do que como atriz em teatro. Então, eu dirigi muitas peças, principalmente no Rio, entre eixo Rio e São Paulo. Já fui também para o Pará com peça, Manaus. A melhor coisa de ser artista é poder viajar em turnê. É a maior prazer. Se eu pudesse, eu só vivia no teatro, estreando e conhecendo o mundo afora. Então, eu também sou professora e diretora de atores. Então, durante 7 anos eu dei aula numa escola de formação de atores. E por isso eu comecei também a ser coaching de atores para seus projetos testes, self-tapes, que é uma coisa que está se usando muito agora, ou só para um treinamento continuado, ou para criar um personagem. Então, essa assim, sempre foi a minha vida, trabalhar com atores, com audiovisual. E tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a trabalhar com não atores. E isso tem sido de Isso. uma felicidade imensa. Assim, eu também foi um download que eu tive o prazer. Eu acredito muito nesses downloads que a gente recebe e segue, né?
Só um parênteses, gente, a gente estava conversando antes da gente entrar, de uns downloads que a gente recebe, quer dizer, é umas informações meio intuitivas que chegam na gente, que na verdade é a vida falando, né? O fluxo falando, e a gente tem que estar muito atento a isso. Bom, e aí, você recebeu esse download para trabalhar com não artistas? Conta um Isso, pouquinho. o download foi no momento em que eu estava, através de uma amiga, que é até a Fernanda que nos apresentou, ela começou a me estimular muito a trabalhar com ela, porque ela é advogada, queria abrir um canal. E não tinha a menor ideia de como começar. Então, a gente começou a fazer um trabalho de preparação vocal, preparação dos roteiros, a identidade artística dela, essa persona. E ela começou, assim, a gravar vídeo com uma velocidade. Então, eu comecei a dirigir o canal dela. E ela falou assim, amiga, Chia, você... E ela sempre fez questão de me divulgar como diretora de não atores, antes mesmo de eu me intitular diretora de não atores. Então, e ela começou a gravar com uma continuidade que me impressionou. E eu falei para ela, Fernanda, você está filmando mais do que muitos atores. E aí eu entendi que tanto os atores quanto não os atores tinham uma crença, muitas pessoas têm uma crença limitante de sabotagem com a própria imagem. Porque se ela, que não é atriz, tem tanta e tem mesmo muita facilidade, ela não tinha essa crença com a autoimagem, ela não tinha a crença de que ela não teria conteúdo suficiente. A Fernanda é uma pessoa que tinha muita certeza e convicção do trabalho dela, e sempre foi artista. Ai, gente, Fernanda é maravilhosa. Tomara que ela entre aqui Maravilhosa. na live da gente, ela é maravilhosa. E ela, desde pequena, sempre foi, ela foi bailarina, então ela tinha uma veia. E eu falei assim, nossa, então tem tanto ator que não filma a quantidade de vezes que ela filma, assim como tem vários não atores que têm vontade de filmar e têm impedimentos, têm medos, e que são, né, naturais. E aí eu juntei as coisas, falei, tem atores que têm medo da câmera, tem não atores que têm medo da câmera, então vamos fazer um trabalho, uma metodologia. E tô nesse momento, e aí o Lab.Casa Câmera é um lab super novo, né? O meu pessoal, ele já trabalha com imagem há muito tempo, as minhas cenas, né? Divulgando os meus trabalhos. Mas o Lab é um Instagram super novo e eu tô, assim, muito feliz com ele, com o retorno, com a quantidade de pessoas que estão se aproximando e com a minha agenda ficando cada vez mais cheia, que o que importa é a agenda cheia, não é o número de seguidor, né? Então, e sabe por quê? Sabe por quê? Eu também acho. Agenda cheia, conta bancária também, na medida do possível nessa época, né? Exato. Só um minutinho. Mãe, segura ela. Tem que segurar, não tem jeito. Ao vivo. É isso. Os cachorros. Então, por que eu resolvi abrir essa live com você? Por que eu achei que tinha muito a ver? Por exemplo, hoje eu tenho uma parceira de negócios, ela virou para mim e falou assim, Adriana, você não quer fazer um texto para o meu blog, para o que não sei o que lá, para que a gente me responda algumas perguntas? Eu falei, eu posso fazer. E aí, no briefing que ela me deu uma página. Assim, ela foi falando, se fosse transcrever, o que ela queria era muita coisa. Aí virei para ela e falei assim: por que a gente não grava entrevista e vai divulgando aos poucos isso no seu canal? Né? Vamos gravar. Adriana, minha mão começou a suar. Eu não vou mencionar o nome, porque daqui a pouco ela tá aí. Eu falei assim: você tem que assistir a aula de hoje, né? Eu falei assim, vamos fazer. E eu lembro, há muito pouco tempo atrás, eu também estava cheia de medos, cheia de receios. Então, eu acho que tem tanta gente que pode se beneficiar do seu conhecimento, do meu conhecimento para isso. Então, foi por isso que eu falei assim, não, vamos fazer essa live, né? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história nesse meio de lives, como é que começou e como que se intensificou. Na realidade, no meio do ano passado, eu fiz um curso. Na realidade, eu ouço há muito tempo, Adriana, você tem que fazer vídeos. Adriana, você tem que fazer vídeos. Adriana, você tem que fazer vídeos. E eu falo, meu Deus, eu sou uma pessoa de sala de aula, eu gosto de sala.
eu não gosto dessa coisa de falar para frente da câmera, né? Eu falei, meu Deus. E aí eu falei assim, bom, vamos lá. Eu funciono muito por metas. Estabeleci uma meta em agosto e gravei lá 30 vídeos, assim. Primeira vez, Olha, 5 vídeos, 30. Fui gravando e fui divulgando. E aí eu fui percebendo uma série de coisas em mim. Então, por exemplo, eu falava assim, porque antes a gente conta muitas historinhas para nós mesmos, né? Sejam historinhas tipo eu não tenho conteúdo, que nem você falou, ou seja, eu não gosto do meu rosto na filmagem, ou seja o que for, né? E eu contava uma série de historinhas dessas para mim, principalmente daquelas assim, eu sou ascendente em virgem, quando eu for me meter a fazer vídeo, tem que ser perfeito, né? Tem que ser uma coisa profissional, tem que ser uma... E aí eu ficava nesse e ficava me enrolando, Adriana, me enrolando, como eu sei que tem um monte de gente que faz isso também, porque vai contando essas historinhas. E aí eu falava assim, bom, não, mas eu não quero primeiro alguém profissional. Tentei, coloquei a câmera na minha frente, vamos tentar fazer o primeiro vídeo. Montei os títulos, né, do que eu achava de temas. Eu não funciono bem com script, então montei os temas que eu queria. Oi, Moacir. O Moacir está no Face, seja bem-vindo. Depois eu vou falar do medo, sim, eu vou entrar aí. Mandando eu segurar o cachorro. Também já segurei, já tá sob controle a fera. E aí, isso que eu adoro em live, essa coisa natural, essa coisa de troca com as pessoas, eu adoro. Bom, aí eu falava assim, eu preciso primeiro descobrir a minha voz no sentido de qual é o meu jeito. O meu jeito não é de alardear, tem um monte de gente que é isso. Eu, por mim, faria vídeos cheios de conteúdos, com muito tempo. E aí a gente vai tendo que entender que tem tempos, nem que você divida o mesmo tema em vários vídeos, que tudo isso vão ser dicas que você vai dando. Então, o que eu estou falando é assim, eu passei por isso e tenho muita coisa para aprender ainda. Né? Então, esse meu processo começou em agosto do ano passado. Então, o meu canal no YouTube já está lá desde agosto, tá com mais de 40 vídeos já. Bom, e foi um processo meio parto para sair, foi difícil para sair, né? Tenho medo de exposição, tenho uma série de medos. Então, como é que você fala quando as pessoas te procuram, por exemplo, com medo? Vamos pegar um primeiro tópico aí, né? Como é que você resolve isso com elas? Como é que você conduz isso com elas? Me fala, alguém te procurou totalmente cru. Como é que você faz para ajudar essa pessoa? Primeiro assim, parabéns pelo seu canal, pela coragem. E eu acho que tem uma frase que é melhor feito do que perfeito, né? Então, hoje em dia, o processo, ele tem um gênero artístico que é in progress. Então, assim, o processo revelado para o espectador também é muito interessante. Então, é legal, é maneiro que o seu público veja o seu desenvolvimento, veja o seu aprimoramento, tanto técnico quanto o seu crescimento profissional. Então, é muito legal compartilhar o que poderia ser privado, assim, na esfera de trabalho, né? Não na esfera da sua vida privada, o que seria só numa sala de aula ou só num curso fechado. Então, muito legal. Bom, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: primeiro, qual é a ideia de comunicação? Assim, para empoderar quem quer começar a fazer vídeo, a ideia de comunicação, essa ideia geral. Qual é o conceito de comunicação? É você trocar experiência, é você comunicar uma ideia e sentimento. Então tem essa tríade, né? Que é ideia, experiência e sentimento. Se você tem isso na sua vida, você pode compartilhar o que você entregar para o público o que você quer entregar. Então, aí, com essa ideia de comunicação, a pessoa já consegue falar, pensar, nossa, eu quero compartilhar, eu quero ampliar, eu quero me comunicar. Então, aí a pessoa, tá vendo? Eu já estava aqui
Só de falar em experiência, ideia e sentimento, eu já fiz assim. A minha respiração já acalmou e eu já me empoderei dessas palavras. Então, a primeira coisa que eu falo é essa ideia de comunicação, que qualquer pessoa se comunica através de gesto, do olhar, de signos e das palavras. Então, aí a pessoa já fala, tá, então eu sou alguém que posso compartilhar em vídeo, porque eu já me comunico. Legal, ficou até arrepiada. Legal. Opa, me empoderei aqui de alguma coisa. Depois, outra ideia de comunicação é a gente na vida, a gente está partilhando essas ideias, a gente está partilhando esses sentimentos, está partilhando essas experiências, está influenciando e sendo influenciado no momento presente. Isso é comunicação. Você pode botar no Google, não é sobre vídeo. Tá. Uhum. Então tá. Então eu estou inserida num contexto aqui, estou mudando a minha realidade. A partir do momento que eu falo com você e te influencio, você influencia, a gente muda a nossa realidade pelo compartilhar. Opa, então então eu também posso compartilhar em vídeo, já faço isso na minha vida. Tá. Aí passamos dessa fase. Que a pessoa se sente. Ufa, até eu tô respirando. Eu tô olhando o que eu tô aqui prestando atenção no que você tá falando, tá? Eu tenho isso, eu tenho esse desejo. Não, isso faz sentido para mim. Legal, vamos lá. Então a pessoa fala assim, tá, então já tem uma informação aqui, eu posso me empoderar e agora outro passo. Eu até anotei aqui, depois eu posso compartilhar esse passo a passo. A outra parte é essa tomada de decisão. Eu quero. Eu vou lidar com todas as dificuldades. Eu não sei o que vai me aparecer, eu vou suar frio, mas ok, vou tentar. Ok, vou tentar. A primeira coisa é, a partir do momento que você aperta o REC, você já não é uma pessoa natural igual quando você está sozinho. Você só é natural igual quando você está sozinho na sua casa. Isso para um ator, isso para um não ator. Não existe. Então, de qualquer maneira, a mediação da câmera ou o encontro com o outro já modifica suas moléculas. Então, de alguma forma, não existe, tira da sua mente essa ideia de, mas eu não sou igual. Eu não sou igual quando eu estou na vida ou quando eu estou na câmera. A gente muda mesmo. Então, partindo desse princípio, é se acostumar com esse tom a mais, com essa persona, essa pequena máscara, no melhor sentido da palavra, que automaticamente acontece. Então, também, uma crença é, mas eu fico muito diferente da minha vida. Fica porque você só é igual sozinho no seu quarto. Aí, a segunda coisa que aparece é o medo, que é o que você me perguntou. O medo... E aí, vamos lá, quero ouvir. Tá. O medo é uma proteção que o nosso cérebro, né, é um gatilho de proteção. Por quê? A gente quer ser amado. A gente quer pertencer a um ambiente. Aí, quando você entra num hábito novo, quando você vai se filmar, você passa por vergonha, você passa por medo de que o outro te rejeite, você passa pelo medo de, se rirem de mim, eu não sei mais, as palavras somem da minha cabeça, ou eu não sei se o que eu vou compartilhar é interessante para alguém. Aí, a partir desses pensamentos e emoções que são reais, principalmente são reais para o seu cérebro, ele gera esse gatilho de proteção, porque você quer ser amado. Então, só para terminar esse pensamento, o que eu falo? Como isso é um gatilho inconsciente, a partir do momento que isso vai para o consciente, você já tem uma informação aí. Bom, então, a respiração, que é uma coisa que eu quero falar, e essa consciência desse nível que era inconsciente, você pode sentar na sua cadeira mental e ver esses pensamentos um pouco fora da Matrix. Esses pensamentos e esse suar frio. Você pode sair da Matrix e já começar a observar isso de longe. Essa é uma das primeiras coisas que eu falo. Você está falando isso? Eu li um livro na época que eu fazia faculdade de psicologia, Como Domar o Seu Gremlin Interior.
E era justamente você dar um formato para esse monstro que você acaba criando, né? É muito interessante. Eu nem sei se existe ainda esse livro, mas eu nunca esqueci. E eu queria falar uma coisa, até pegando o comentário do Moacir que ele colocou, que o medo nos faz recuar, isso mostra que vamos pensar antes de fazer. Então, pegando o comentário dele, o medo, ele realmente é normal a gente ter, por causa da exposição que a gente vai ter, por causa de nos mostrarmos, medo de não ser querido, bem-quisto, isso é básico para todo ser humano, né? Mas eu acho que quando a gente traz isso para o consciente, o mais legal é a gente entender que como é que eu posso me preparar para minimizar esse medo? Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade de ter um script, então eu monto um script. Antes de ir para a gravação, eu posso treinar isso? Posso treinar isso. Então, cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com aquele aspecto do medo, alguma coisa que funcione para ela. Faz sentido Sim. isso que eu estou falando, Chia? Faz muito sentido. E eu faço um exercício no encontro, nesse novo presencial, que eu ia falar no encontro online. É online, é encontro, era presencial. Que, assim, primeiro, é muito importante você escolher um dia para fazer o seu primeiro teste de vídeo, ou o dia que você já vai gravar e já está nesse percurso. Você escolher um dia em que você esteja com as suas melhores emoções. Isso é muito importante. E que você esteja com o seu hertz de vibração mais alto, o hertz da coragem. Se você está naquele dia em que você está mais sensível ou que você está com mais medo e a Matrix, né, você e a Matrix ainda estão buscando essa separação, é importante você fazer um trabalho mais escrito. É isso, eu mapeio o que eu vou falar, eu mapeio os materiais que eu preciso para aquele dia da filmagem, eu faço meu mapa mental do meu tema, do meu subtema, do que eu preciso, a luz, o cenário. Eu faço esse ensaio geral e escolho um dia em que eu esteja com a minha melhor emoção para Isso gravar. do dia é muito interessante. Eu queria compartilhar alguma coisa minha, né? Então, quando eu comecei a gravar, eu achava que assim, o dia que eu chegava maquiada de uma reunião, eu falava assim: nossa, esse é um ótimo dia, porque eu já estou produzida, já estou maquiada, porque mulher é uma produção total, né? Eu gravava, deletava, não saía legal. Eu gravava, deletava, não saía legal. Eu gravava, deletava, não saía legal. Aquele dia eu falava assim, não, hoje não dá. Aí tinha um dia que eu estava lá descabelado, falei, nossa, eu sinto que hoje eu posso falar, hoje eu tô com, eu não sei, o que é isso? E aí, quando eu faço, sai meia dúzia de vídeos, um na sequência do outro. Eu pego a minha listinha de temas e vou lá, clico, pego, olha, isso aqui eu vou fazer esse vídeo agora. É numa só, é na primeira. Eu gravo 6 vídeos na sequência, assim. Como é por que isso que é isso? é muito bom isso que você falou, porque assim, o mapa mental, todos esses subtemas, é importante você fazer esse dever de casa. No teatro, a gente fala assim, fazer a nossa cozinha. Num dia que você não está tão inspirado para gravar, porque aí é isso, veio a inspiração, você tem o seu mapa mental, os seus subtemas e os temas e os materiais que você precisa já separado. Agora, a questão da inspiração, eu acho que é o dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de bruxaria, e eu sou mulher, e mulher tem o ciclo menstrual. Então eu acho que tem o dia da lua, tem o dia que você está realmente inspirado, tem um dia que você leu Menina, alguma coisa tem que te isso. Tem dia que empoderou. rola e tem dia que não rola. Eu queria saber se era só Exato. comigo isso. Não, 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 não mesmo. Eu acho que você tem que escolher o dia e aí sim, tá conectado consigo mesmo, tá ancorado, né, no seu propósito, no seu objetivo, para que o dia que veio a inspiração, e que eu não acredito só em inspiração, eu acredito no. Tem uma frase do Van Gogh que ele diz, acho que é. Como é que é? Não vou lembrar. A inspiração, a ideia não vem quando você está parado, a inspiração. É uma coisa assim, a inspiração não vem do nada. Tem que te pegar no trabalho. Então você tá com o seu mapa mental, com o seu post-it, com a sua gambiarra de luz, que eu acredito nas gambiarras,
você leu um livro que te interessou, você já separou tudo. O dia que vem a inspiração, que a gente pode chamar de luz, é o dia que você tem que gravar. E não é no acaso, é porque você vem se preparando, porque você vem se aquecendo para isso, para o dia, né? E aí, assim, claro, tem o dia que você está inspirado, que a gente está dizendo aqui, é o dia que talvez as palavras fluam mais, o seu pensamento está mais rápido. Então a gente tem que pegar essa oportunidade, ligar o REC. E aí, uma coisa que você falou sobre filmar várias vezes e tirar, seguinte, dou um exercício no Lab também. Um dos primeiros exercícios. Você pode. Para quem quer começar a filmar e tem medo, eu vou dar um exercício que eu dou em aula. Pega a câmera. Você pode começar a se gravar pela câmera horizontal, não pela câmera do selfie, porque para quem tem tá trabalhando aí da relação da autoimagem, é bem legal, é bem interessante. Você pega o celular na câmera traseira, liga ele, bota num tripézinho, bota em cima de um monte de livro, escolhe ali, tô no quadro? Tô no quadro. Aperta o REC, fica 40 segundos deixando ser vista por essa buraquinho da câmera. E só respira. 40 segundos. Se permita que a câmera te veja e você veja a câmera. E respira. 40 segundos. Depois de 40 segundos, você pode olhar para o lado, como se estiver vendo alguém, vendo seu filho passando, o cachorro andando. E fica também 40 segundos respirando e olhando de verdade esse acontecimento. O cachorro que passa, o gato que passa, a televisão. Depois olha para frente e olha para dentro de você mesma. Minha mãe falou que está cortando o áudio. O do Insta, né? De vez em quando corta, assim. O Insta, esse horário, ele começa a ficar um pouquinho mais instável. Mas eu não tenho... A gente está no Facebook, mãe. Mulher vamos Coragem, avisar o pessoal. Pessoal, como é que tá aí o som no Insta? Se vocês quiserem, quem tiver no meu perfil, pode ir para o meu perfil do Facebook, ou para a página do Spiritual Thinking, Adriana Vico, ou Spiritual Thinking, e Chia Rodrigues, lá que a gente está projetando, né? No Face. Eu não tenho 4G nesse celular, não ouvimos nada. Sério? Falei pra caramba. Nossa. Vão lá pro Face. Vão lá, a gente dá um tempinho, vai pro Face. Enquanto isso, eu leio aqui as informações que estão chegando no Face. Mas se alguém puder me dizer aonde que não ouviu, eu posso, quem sabe, retomar. A gente repete. Luiz Moreira, Luiz Almeida, querido, seja bem-vindo. Valdomiro, obrigada pela presença, Valdomiro. Isso aqui estão as pessoas no Face. E entraram várias pessoas aqui, olha, várias pessoas, eu acho que bastante contato seu. A Eli Leito entrou, Kátia, Eli, então aí, ó, Lalinha, Lari entrou, pessoal meu e seu aqui entrou, legal. Que bom. Maravilha. Se vocês que estão no Insta estiverem interessados, assim, vai para o Face. Vai para o Face. Tem dia que o Insta não vai. Eu tô te ouvindo bem, para mim não tá cortando agora, cortou um momento e depois voltou. Tá? Pois eu achei que estava maravilhoso por isso. Porque você não tá no Facebook, normalmente a transmissão ela fica melhor, por isso que eu garanto pelas duas redes. Maravilha! Mas vamos lá, vamos continuando. Você sabe que ontem eu estava olhando, eu falei, gente, eu já li uma pesquisa em algum lugar que o falar em público é o segundo maior medo, né? Eu listei aqui, ele vem logo depois do medo da morte, né? E olha como isso é poderoso nesse momento que a gente está hoje, porque a gente sempre teve que se comunicar, a gente sempre se comunicou, mas hoje as formas da gente fazer isso estão diferentes.
E aí é um pouquinho do que eu me propus a falar também, que é a necessidade dessa criação de novas habilidades, né? Então, há 3 meses atrás, eu não sabia, nem imaginava como fazia uma live, como eu fazia uma live com 2 pessoas, não sabia. Como eu fazia isso no Insta e no Face com 2 pessoas, não sabia. Então, eu acho que a gente está. Eu não acho que todo mundo vai ter que ir para a live, todo mundo tem que gravar vídeo, não é isso. Só que este é um meio de comunicação hoje que você consegue estar na rede, divulgando o seu produto, criando uma autoridade digital, para quando as coisas, inclusive, voltarem, né, Chia? Porque uma hora isso tudo vai passar. Uma hora isso tudo vai passar. E eu acho que o que o virtual está nos oferecendo, independente de voltar, quando voltar ou não, muita coisa vai ficar. Acho que abrimos um portal para o novo mundo. Então, é interessante. Eu acho que quem tem para gravar vídeo é quem tem esse desejo, principalmente quem tem produtos para vender, serviços para vender. E na hora de gravar, aí tem uma questão mais avançada, que é técnicas de venda dentro dessa comunicação, dentro dos vídeos. Aí também é um assunto, talvez, né? É outro mundo que se abre, embutir aí nessa fala, ferramentas, enfim, muita coisa também. Mas a gente está aqui falando de medo, né? Mas me fala um pouquinho, então, você começou a entrar num outro assunto, mas eu acho interessante, essas diferenças de redes, é uma outra coisa que eu estou aprendendo, como é que a gente se comunica dentro de cada uma das redes? Existem formatos diferentes, existem coisas que dão mais resultados do que outras. Fala um pouquinho disso, então, Chia. Tá. Então, é o seguinte, essa é uma informação muito legal. E caiu. Ô, Chia, deixa eu botar aqui só um minuto que você saiu do Face. Voltou, peraí. Vê se vai voltar. Voltou. 3, 2, 1. Abriu a cortina. Então, existe diferença de linguagem. Isso que é muito legal para quem quer começar a fazer vídeo, decidir qual é a linguagem que você quer estar. Ou todos, YouTube, Instagram. No Instagram existe diferença entre Stories, Feed e IGTV e cenas. No YouTube, o que acontece? Primeira coisa, o Instagram ele é uma ferramenta de entretenimento. Então, a gente pode explorar muito o Instagram. Então, os stories é um lugar onde você tem que ser mais ágil, onde você vai pegar o seu discurso no meio do caminho, onde você vai ser meio apresentadora, onde você pode brincar com os GIFs, você pode fazer enquete, você pode criar uma... Eu estou fazendo isso no Lab, eu estou achando muito divertido. Você criar quadros. Toda segunda, toda quinta é Minuto Chia. Então você tem uma dinâmica no Instagram, porque ele é feito para entretenimento. O que é esse momento Chia, para eu entender? Toda quinta eu faço um vídeo de 1 minuto dando um insight, dando uma dica. Tá. Entendeu? Toda quinta, assim, comecei há pouco tempo o Instagram, né? Mas essa é a ideia da minha programação. Então, o Instagram, aí dentro do próprio Instagram, você tem os stories, que é essa relação mais ágil. Você tem essas brincadeiras, você pode saber o que seu público está pensando via enquete, coraçãozinho. Você tem as cenas que você pode criar, você pode criar uma cena de perguntas e respostas com você mesmo, em outro plano, como se fosse o seu cliente. Divirta-se. Tanto que o Instagram é um lugar dos memes. O Instagram é para entreter. Já o feed é a nossa sala de estar. Aí você tem uma estética. O Instagram, o Stories, você pode brincar com a estética. Não precisa estar tão bem acabado. Você pode colocar o seu dia a dia, você pode botar os seus bastidores.
O feed, você já pode organizar ele de uma forma, a sala da sua casa, sabe? Você escolhe a estética que você quer usar. E o IGTV, aí no feed você tem os vídeos de 1 minuto, que são chamados de nuggets. O Stories é a boca de funil, que o povo do marketing digital chama. É a boca de funil. É quem vai ver e vai se interessar e vai entrar no seu feed. O feed, você pesca ele com os vídeos nuggets, que são vídeos de 1 minuto, em que você dá um pouquinho de conteúdo. Aí tem o Menina, e a IGTV, minha que você tem dificuldade até... para falar só 1 minuto? O que eu faço com isso? Conta para mim. O que eu dou de dica é assim: faz o conteúdo antes todo. Vamos supor, você vai fazer um vídeo para o IGTV de 5 minutos. Depois que você filmar todos os seus vídeos do IGTV, você está mais quente, você consegue pescar a síntese. Ah, entendi. Ou o insight, ou a pergunta-chave, ou a palavra-chave. Entendeu? Para quem está entrando, a gente também está no Facebook. Estamos falando sobre No os Facebook o pessoal está medos. falando Não que sei se está está bom aí. ótimo também. Bom, sejam bem-vindos aí, tem mais pessoas Aí, entrando. Deixa eu só falar, o Moacir está contribuindo aqui. O segundo medo hoje, com todas essas mudanças que estão ocorrendo, é o medo de sofrer violência física ou emocional. Estatisticamente falando, vai depender muito de onde a pesquisa foi feita. Eu percebi isso, Moacir, eu dei uma olhada ontem, mas o medo de falar em público aparece demais nas pesquisas, com certeza, né? O Instagram da Chia, Luiz Almeida, o Instagram da Chia é Lab... Como que é? Lab Chia, conta para mim. lab.casacâmera. 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 Isso aí. Lá que Então, a gente depois cuida a das gente coisas. até escreve aqui nos Eu sou comentários do doutora. Facebook. Quem que está aqui? Pessoal do Facebook, do Instagram, tem dúvidas? Querem fazer perguntas para a Chia, para mim, dos aspectos mais psicológicos disso, de como vencer isso? Vão fazendo as perguntas, pode ser pelo Face ou pelo Insta, né? Muito bem. Vamos lá, Chia. Que mais que você preparou aí que a gente conversou, que a gente ia conversar? Bom, eu me perdi no que eu estava falando antes. Tá, eu vou emendar e você vai lembrando. Tá bom. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu recebi uma informação assim, Adriana, você precisa... Os meus vídeos eram só conteúdo. Eu ia lá, passava o conteúdo, 3 minutos de conteúdo, e era só conteúdo. Aí eles me explicaram uma estrutura assim, eu não sei o que você, como é que você vê isso. Eu primeiro faço uma chamada rápida. Você está passando, por exemplo, você está com medo de pegar o coronavírus? Se você está com medo, assiste o meu vídeo aí. Você está se sentindo inseguro com os seus relacionamentos? Se você está se sentindo inseguro, assiste o meu vídeo. Então, é uma chamada para captar a pessoa para continuar a assistir os 2, 3 minutos que você vai falar, né? Aí depois tinha o conteúdo em si, né? Aí o conteúdo você discorre sobre o que você chamou, né? E aí depois você call to action, se eu não me engano, call to action, CTA, se eu não me engano. E é assim, olha, se você gostou do vídeo, responde aí, você está passando por uma situação igual? Ou assina, se inscreve no meu canal do YouTube, ou me manda a sua pergunta, que eu te respondo semana que vem, que é o call to action, quer dizer, você entregou um conteúdo e aí você chama, pede algo em troca do seu público, né? Isso faz sentido para você? Como é que você vê isso? Faz total sentido. Eu lembrei que eu estava falando, só para terminar, é que isso é muito legal para quem está fazendo vídeo no Instagram. Então, o Instagram tem o Stories, que é a boca de funil, tem o Feed, que é a sua sala de estar, e que tem os vídeos nuggets, que são os vídeos de 1 minuto, os vídeos Nutella,
são os vídeos de até do IGTV, onde você entrega mais conteúdo. E o YouTube, sobre a diferença da linguagem, o YouTube, ele é um vídeo raiz, que é onde você quer discursar mesmo, sabe? Onde você quer entregar bastante conteúdo. Então, é interessante você saber para onde você quer ir e direcionar a sua edição de vídeo para essas possibilidades de linguagem. Tá, então faz sentido, é assim mesmo. A gente começa a ideia de criar essa empatia, de você começar o vídeo com uma pergunta, você ser bem detalhado para criar essa ideia de que você está falando com o seu cliente ou com o seu espectador, com o seu público. Quanto mais você for específico, melhor. Quanto mais você criar perguntas ou afirmações em que a pessoa percebe que você está falando com ela, e eu sinto isso, e eu sinto isso, e eu sinto isso. Tipo, você pega a pessoa por algo que ele percebe. Deixa eu só fazer um parênteses, tia. O Insta, ele tá falhando, tá? Então, só tô avisando aí. Tá. Eu não sei, para você a imagem tá perfeita? Agora você saiu no Face mim, tá do Insta. E tem uma no Face tá. Tem uma pergunta? Qual dica para tem uma quem pergunta no Insta. É da Laís Inglês, minha amiga. Vamos lá. Qual dica para quem tem dificuldade em se assistir no vídeo? Eu não tenho vergonha de falar, mas não gosto de me assistir. Então, evito fazer vídeos. Aí, Laís, você sou eu ontem. Eu já liguei um botãozinho. Existe um botãozinho que você liga e aciona, mas ela vai te dar uma dica mais técnica. Tá, eu tenho uma dica. Seguinte, primeiro, você não se assiste. Pega o seu celular, bota na câmera horizontal, começa a fazer esse exercício que eu falei de ficar 40 segundos se olhando, deixando a câmera te olhar, sem ser com a câmera de selfie, para você respirar com a câmera te olhando. Eu faço um trabalho dentro do Lab, que ele é um trabalho bem específico, que eu vou dividir com vocês, e ele é muito caro para mim. Não foi eu que inventei, claro que não, mas assim, ele é muito caro para mim. Eu faço Ho'oponopono para câmera. Eu faço Ho'oponopono para câmera, eu faço Ho'oponopono para minha autoimagem e vou te falar que funciona. Quanto mais eu faço, mais a minha relação com a minha autoimagem vai melhorando, mais eu vou conseguindo me ver, mais eu fui me apaixonando pela câmera, mais eu fui me apaixonando pela minha imagem. Essa é uma dica. A outra dica é grava, pega 20 minutos do seu dia, bota a câmera, improvisa, sempre respira. Escolhe o melhor dia, sempre respira e você grava durante 20 minutos, 5 takes diferentes. Improvisa o seu tema que você mais ama, uma coisa que você Peraí, o seu Insta tá falhando de novo. Isso 5 vezes. Peraí, repete para mim. Escolhe o melhor. O pessoal que tiver no Insta, a imagem da Chia tá congelando. A gente tá na página do Spiritual Thinking, que lá vocês podem entrar no Facebook para quem quiser ir. Spiritual Thinking. Então, quem quiser lá tá bom. A Vivi está dizendo aqui que está adorando o assunto, legal. Então vamos lá, você voltou. Pronto, eu dei uma enrolada até você voltar no Insta, deixa eu falar Chia. logo. Deixa eu falar a dica logo. Então a dica é se filme durante o vídeo, escolhe o melhor dia com as suas melhores emoções, escolhe um tema que você ame, que você tenha um tema simples, muito óbvio, que você goste.
bota o REC, aperta o REC, grava 5 takes, escolhe o melhor e compartilha com alguém que você ame muito. E aí você vai se acostumando. Você vai se Entendi. acostumando. Você vai se acostumando. E sabe que é legal você Agora, uma coisa que é começar... importante dizer, todo mundo tem um sensor. Todo mundo tem um sensor. Chia, o seu Insta tá Oi, tô ruim. ouvindo. Tá, mas continua falando, porque no Face estão dando um recado aqui que tá ótimo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Quem quiser, Tá. então, Não, o que eu ir ia passando falar... pro Face, vão para a página ou da Chia, ou no meu perfil, Chia Rodrigues, Adriana Vico, ou do Spiritual Thinking, que é uma página, tá? O Elas que eu vão ia te falar é que compartilhar todo com alguém que mundo... você ama. Isso, que aí você também começa a se acostumar. E tem uma coisa que é importante, que é assim, todo mundo tem um sensor, sabe? Tem aquele seu olhar crítico. Então, você pode filmar 50 vídeos e você nunca vai gostar de nenhum. Então, também, assim como os medos, a vergonha que a gente já falou no início da live, a autoimagem e o sensor, também você pode sair da Matrix e olhar ele cada vez um pouquinho mais de longe, sabe? Sim, sim. Eu vou dar uma dica para vocês como é que eu fiz, tá? E eu conversei, eu não sei se foi você que me falou, tem ator que não gosta de se ver até hoje. Eu não lembro se foi você que me falou. Pode ter sido. Eu não lembro se foi você, pode ter sido. Então, assim, atores famosos que fazem muito trabalho em TV e etc., e até hoje não gostam de se olhar. Laís, eu vou dar uma dica do que eu fiz. Assim, não assista, na hora que você gravar o vídeo e passar para o computador, não assista na tela do computador. Assista, eu estou falando sério. É porque aparece todos os defeitos. Quem não tem? Aparece todos os defeitos, então assista no seu celular, amor, porque a gente fica muito mais bonita na tela do celular. E muitas das pessoas vão estar te vendo realmente pelo celular. Então você já se acha linda, maravilhosa, não realça as suas marcas de expressão, as marcas do tempo, mas essa é uma coisa que funcionou para mim, sabe? Eu acho que dá uma olhar por uma tela até que eu comece a ter mais confiança em mim, até que eu comece... E é o dia a dia, né? Eu acho que a gente tem que... Esse tipo de confiança, não adianta eu falar, gravar uma vez, vou lá, filmei, me gravei, olhei, me achei horrível e desisto. Né? Não dá para fazer isso, gente. Na vida, como é que vocês fazem? Né? Na vida, a gente não pode desistir a primeira vez que você não gostou de alguma coisa. A gente tem que continuar persistindo. E aí, quem que você se apoia? Em quem que você busca apoio? A Chia, tem profissionais, a Chia é uma profissional, tem profissionais mais da área terapêutica, psicológica. O EFT, gente, o EFT que eu ensino, tem no meu canal do YouTube, Adriana Vico, para esse medo, né? Não só para esse medo de falar, de se expor. O EFT ele é ótimo para qualquer medo. Então, é uma técnica simples de liberação no corpo vital. É como se fosse uma acupuntura sem agulha. E aí vai, minha filha, keep walking, ou se não, procurando Nemo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Faça um dia, faça 2 dias, faça 3 dias. Pode ser que você não vá publicar agora, mas vai fazendo até que você vai tendo um pouquinho mais de confiança. Faz sentido isso que eu estou falando, Chia? Claro, A gente tem mais 7 minutos, olha. Faz sentido? O treino contínuo, tudo que é continuado, ele fortalece, né? Então você vai curando todas essas camadas, né? Com esses mapeamentos de crença limitante, com as ferramentas de Ho'oponopono, EFT, você vai direcionando aquilo que você está querendo
curar e a camada que você quer curar. E uma coisa que é interessante falar é que, assim, todo mundo sente esse medo. Não é particular seu. Todo mundo sente frio na barriga. E como é que a gente pode usar isso ao nosso favor? Se você perde também aquele frio na barriga, você perde a adrenalina. Então, não é que você vai eliminar o medo para sempre. Você vai começar a pegar no braço dele e falar: vem, companheiro, porque tem alguma coisa sua, tem um aspecto seu que pode ser muito bom para os meus vídeos, ou para eu falar mais alto, ou porque eu fico mais enérgica, né? Então tem uma injeção aí de adrenalina que para o vídeo, para essa mediação, é interessante. Não é Sim, sim. interessante você fazer um vídeo falando do seu produto quando você está na cama, relaxadão. Tem uma postura, tem uma questão da oratória, né? Então, tem aspectos muito legais do nervosismo. O que não é bom é o nervosismo que trava, o nervosismo que em vez de te empoderar, ele te faz você ficar frustrado. Uhum. O Eu queria nervosismo, pedir o para as medo pessoas que te seguirem o paralisa, Abi, né? se ficarem afim. Eu não entendi, Chia, fala de novo. No Insta ele bloqueou o que você está falando, mas continua a falar que ele tá gravando no Voltou. Face e depois a gente compartilha. Voltou. Não, não, eu consegui, eu finalizei bem finalizei o raciocínio e fui falar para as pessoas que, se quiserem conhecer, entrar no lab.casacâmera. E a Elaine botou uma pergunta: eu sentia medo do julgamento. Sentia, ela botou no passado, hein? Que bom. Quem foi? A Elaine? A gente tem medo de... A Elaine Christian? Elaine Cristina. É Christian. É, É a minha gente tem amiga. medo... A gente tem medo que A os Elaine outros... faz umas lives. A Elaine, eu comecei um pouco antes que ela a fazer filmagens de vídeo mas que a gente compartilhou no mesmo momento. Nós despertamos no mesmo momento para a importância disso dentro dos nossos negócios. Então, eu acho interessante a gente olhar para o nosso negócio, para a minha profissão, o quanto esta ferramenta ela pode alavancar o meu trabalho, né? Tia, você sumiu da imagem de novo, querida. Volta para o BeLive. Voltou, já voltei. Peraí. Eu não sei o que você mexe aí, peraí que vai entrar. Não mexo nada, eu acho que é um tempo sem. Sei lá. Acho que é tempo sem mexer. Pode ser, não sei. Mas sabe o que é? Mas isso que você está falando é isso. A gente entrou no mundo virtual e para quem vende serviço, para quem vende produto ou para quem quer se vender de alguma maneira, o vídeo impacta muito mais. Então, isso é uma realidade que é importante. Quem quer vender pelas redes sociais, é importante saber, é uma decisão mesmo, né? De lidar com isso. Eu acho que é uma decisão, e é uma decisão que tem que ser tomada bem consciente. A geração de conteúdo te ocupa um tempo enorme do seu dia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. É claro que você pode contratar pessoas que te deem suporte, que aliviam um pouco essa carga, mas se você está querendo aumentar a sua autoridade digital, a geração de conteúdo, ela te ocupa muito tempo. Muito tempo. A gente tem que estar ciente. Então, ter uma boa margem, e aí é uma dica minha, que pelo menos foi o que eu fiz, antes de eu começar a lançar, eu gravei 30 vídeos, né? Para eu ter tempo para me aprimorar, para eu encontrar a minha voz, para poder deletar e regravar aquilo quando eu estava me sentindo mais segura, sabe? Porque às vezes são temas importantes e quando você olha, às vezes não ficou legal daquela primeira vez que você fez, quando você começou. Então eu acho porque que tem isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Não, uma coisa que eu queria falar sobre o vídeo, principalmente para o mundo, né, para as redes sociais, para a venda, é que assim é importante você falar no vídeo,
falando pensando no seu espectador, no seu cliente, não falar só o que você quer falar. Então, tem muitas pessoas que vão entrando no assunto e vão indo embora, como se está falando pelo bel prazer, sabe? Tá aqui falando, falando. Então, é importante esse treino de objetivo, né? Você está falando para alguém. Eu cortei ali, mas continuo aqui. Você está falando para alguém, então, né, tem uma persona, quem é do marketing digital tem que desenhar a tal da persona. Então, isso faz com que você fale o conteúdo dos seus vídeos pensando nos problemas do seu cliente, não falando só você aqui improvisando, né? Porque talvez não chegue aonde, né, não chegue em quem você quer que chegue. Só um parênteses, ela falou de persona. O que é a persona? Deixa eu tentar dar uma explicadinha aí rápida e você me complementa. Qual é o perfil do público que você quer atingir, né? É homem, é mulher, na sua maioria, é homem, é mulher, que idade essa pessoa tem, que profissão tem, quais são os medos, quais são as dores, o que ela sonha. Tudo isso é construção da sua persona. Quer dizer, quando você for falar algo para alguém, você tem que entender para quem que você está falando. Então, por que eu trouxe? Por que Xia é importante dentro da persona que eu estou criando? Porque muitas pessoas me procuram para o autodesenvolvimento e esbarram em questões que bloqueiam. Então, eu falei para ela até... Eu falei assim, quando eu às vezes sou contratada para coach, a pessoa é travada, não consegue interagir direito com as pessoas. A primeira coisa que eu falo para ela é: vai buscar um curso de teatro, né? E isso é muita área dela. Então, as pessoas, elas se travam às vezes. Você precisa às vezes de um apoio técnico, por exemplo, de um conhecimento técnico que Xia traz. Está faltando 28 segundos para a gente fechar. E um apoio mais psicológico e meter, keep walking, continue a nadar. Xia, se despede, 28 segundos. Gente, muito obrigada, prazer. Lab.casacâmera, quem quiser acompanhar, e vamos continuar fazendo nossos vídeos e nos comunicando. Beijo, muito obrigada, aí. Eu amei. Beijo. Maria Lúcia Guazelli, vi que você entrou. A Delícia está aqui. Beijinho. A gente continua no Face. Pronto. Estamos no Face agora. Ai, meu Deus. Peraí que eu já vou fechar no Face também. Xia, só para me despedir de uma forma adequada aqui com você. Será que tem? Eu queria ver se tinha amigos. Dá para você me dizer quem está no Face para eu dar um beijinho? No Face, é que no Face só aparecem os meus amigos. Os seus amigos você vai ter que ver a hora que nós desligarmos. Tá. A hora que a gente desligar ao vivo, eu te chamo para a gente conversar, tá bom? Eu paro aqui. Então, te chamo não, fica aqui. Fica aqui, eu só vou parar de transmitir ao vivo. Pessoal, só para me despedir, então, do pessoal do Face. Uma delícia estar aqui com vocês. A Laís Inglês adorou, agradeceu. Obrigado, meninas. Boa tarde para vocês. Moacir está dizendo aqui. E aí você Moacir, depois olha... segue lá no Lab, que você está aí super interagindo. Ele está interagindo, Então, assim, também. Xia, querida, adorei. Vamos pensar em novas possibilidades, né? Eu acho que você tem muito que ajudar o meu público. Realmente eu quero fazer com que eles entendam que eles podem fazer outras coisas e podem fazer diferente, né? E às vezes é uma forma de eu dar algum tipo de ferramenta para eles, tá bom? Claro, tá bom. Se despede então e eu paro a transmissão. Foi um prazer. Eu quero deixar um beijo para todo mundo. Criar novos hábitos, né? Sair dessa zona de conforto. Nesse momento está sendo um chamado, então está sendo interessante. Eu também fico nervosa, faz parte, mas é interessante pensar que cada dia é um desafio novo e a gente fica feliz depois de realizar, né? Depois de realizar, você fala, ainda bem que eu fiz. Então, é isso. Façam os exercícios que eu passei, que eu acho que pode ser legal. Legal. Maravilhosa. Vou parar de transmitir, então, mas fica aqui no BeLive e a gente continua conversando. Peraí. Tá bom. Beijo, gente. Beijo.
Beijo para todo mundo, gente. Beijo.